Oi pessoal, pode ser que te interesse. Hoje vai tratar de um assunto que tem a ver com todo mundo, que é o estresse. Nós estamos acostumados a ouvir que estamos estressados por conta disso, daquilo, quando estamos na verdade cansados ou felizes. Alguma coisa aconteceu que provocou uma mudança e a gente já dá o nome de estresse. Então a gente vai entender um pouquinho mais como é que é essa coisa de estresse no organismo da gente. Então, Estela, o que é estresse? Bom, Lucília, a gente pode dizer que o estresse é uma tensão, uma ameaça que a gente sente, uma pressão, né, que vai provocar um desequilíbrio no nosso organismo, né? Então, imagina, por exemplo, que você se defronta, né, com uma situação de medo, de constrangimento, uma ofensa, uma super surpresa. E isso vai eliciar no seu organismo psíquico, não é só o organismo físico. Uma mudança. Exatamente, é psíquica biofísica no seu organismo, onde você vai, então a sua pressão pode se alterar, você pode ter taquicardia, você pode ter aceleração da sua respiração, suor nas mãos, às vezes você até treme, e isso se configura num desequilíbrio que você tem total, ok? Bom, então esse desequilíbrio é ruim do corpo da gente? Então, a doutora Marilda Lippe, que é uma grande estudiosa de estresse, ela diz o seguinte, que o nosso organismo tem a homeostase, significa você estar em repouso, em equilíbrio, então você está com todas as suas funções tranquilas, vamos dizer assim, né? Quando você tem um estresse, exatamente o que acontece é você sair dessa homeostase, né? Porém, ela não é bom nem ruim, né? Depende como você reage a essa situação, né? E por quanto tempo você permanece com esse desequilíbrio no seu organismo. Me Okay? diz uma coisa, as características que a pessoa tem, elas podem influenciar nisso? Sem dúvida, como a pessoa ela vê o ambiente, ela percebe o ambiente que ela vive, vai determinar como ela vai estar reagindo à situação de desequilíbrio. Pode influenciar se esse estresse é positivo ou negativo? Não há a menor dúvida, né? Porque você vai ter pessoas diferentes reagindo diferente à mesma situação. E isso implica um pouco como a pessoa é. Como a pessoa é, o que eu quero dizer, a sua personalidade, como ela reage a situações de mudança. Entendi. Se você der um exemplo. Então, olha, vamos supor que você tenha uma pessoa que pegou o trânsito, pega todo dia, e de repente ela passa um susto porque alguém fechou seu carro e ela teve que brecar rapidamente, enfim. Essa pessoa que você citou, ela é uma pessoa tranquila. Ok, ela leva o susto, ela reage imediatamente à situação, breca, isso vai abaixar normalmente, ela já põe uma música e continua o seu caminho, porque para ela sabe que isso acontece. E se ela for uma pessoa nervosa? Olha, nem sei se são os nervosos ou se é o momento que você tem, mas talvez uma pessoa com menos tolerância a algumas coisas, né? Vamos supor. A gente tá falando de característica. Característica, né? Que às vezes é mais, maior ou menor grau, enfim. Tá. Eu posso ter uma pessoa que acontece isso, ela reage da mesma forma, ok? Breca, posição, porém ela continua remoendo isso, então ela fica irritada, ela vai xingando a pessoa, ela não se conforma, ela fica indignada, chega no trabalho, continua conversando como é que está esse trânsito, quer dizer, o estresse permanece por muito mais tempo nessa pessoa do que a outra que reagiu, tudo bem, já está encarando isso como uma coisa que acontece e ela se permite o quê? Relaxar. Então, o estresse, ele pode ser positivo porque ele mobiliza a pessoa para a ação, que é no caso da primeira. Isso. E ele pode ser negativo se a reação se estender, se a pessoa não consegue administrar a ponto de ficar remoendo isso. Ela mantém o corpo dela em estresse, ela fica revivendo aquela situação. É meio que isso? Mais ou menos isso. Porque como a coisa, nós estamos dando um exemplo bastante simples, mas a pessoa ela não consegue voltar ao estado de repouso. E observe que a situação já passou e ela continua com nisso. Vamos pegar uma situação um pouco diferenciada. Você tem, por exemplo, um trabalho muito estressante.
Todos os dias você vai para lá, você sempre tem mais coisas para fazer do que tempo para resolver. Então, realmente é um estresse. Quando chega a sua hora de você voltar para casa, que agora você vai ver seus filhos, você vai cuidar do seu lazer, você não consegue. Porque você não consegue abaixar a bola. Você já sabe que é assim, né? Então, vamos dar uma pausa aqui. Explica pra gente como é esse mecanismo de estresse dentro do corpo. O que que ele provoca? Como ele funciona, né? Isso que você está querendo. Olha, todos nós temos o que a gente chama do sistema neuroendócrino no nosso organismo. Que são hormônios funcionando. Exatamente. Tem todo um aparato cerebral e vai ter algumas glândulas funcionando que vão liberar hormônios. Quando eu tenho uma situação de desequilíbrio, é ativado esse sistema e o que vai acontecer, pessoal? Vão ser liberados alguns hormônios que são a ver com o estresse, que é a cortisona, a noradrenalina, a adrenalina, todo mundo conhece, já ouviu falar nesses hormônios. E é importante que se diga, eles não são ruins, né? Porque eles vêm justamente para me pôr no estado de alerta, para eu poder ser proativo, para eu tentar resolver a situação. Quando eu consigo, por exemplo, vamos imaginar uma situação onde eu tenho estresse positivo. Ora, eu resolvi que eu vou pular de asa delta, fazer o meu lazer. Hora que eu vou pular, eu tô com o meu estresse ali, quer dizer, meu coração tá batendo forte, a adrenalina tá toda. Tá toda. Aí eu saio no voo, começo a curtir aquilo, a hora que eu desço. Tô usufruindo. Eu tenho um alívio naquele momento, né? Então eu volto. O corpo volta ao normal. Isso. E aí, quando não volta ao normal, por exemplo, eu fico naquele medo e o medo não vai embora. Quer ver uma coisa? Você tem uma pessoa mais idosa e doente na sua casa, né? Claro que é uma situação de estresse, evidente. Ora, tem pessoas que têm quando tem, sei lá, a pessoa teve o AVC, então ficou mal, entrou no estresse. Mas conforme a pessoa vai se acertando, volta para casa, a ideia é que você volte ao seu estado de homeostase. Tem gente que não consegue administrar isso. Ela não volta de forma adequada, esses hormônios continuam sendo fabricados. Essa que é a questão. E eu fico na tensão, e algumas coisas no meu organismo detonam, né? Isso deve provocar alguns sintomas. Quer ver? Vamos pensar. Que tipo de sintoma pode aparecer? Uma dor de cabeça, eu posso ter dor nas costas, posso ter insônia, começo a sentir cansaço, não vejo mais cor na vida, entre outras coisas. Então, por isso que é importante, Stella, o autoconhecimento. A pessoa está em constante olhar para si mesma, para perceber como é que ela funciona. É isso? Lucília, tem uma máxima que diz que você tem que usufruir do estresse saudável e administrar o estresse negativo que todos nós passamos. E eu vou te dizer, a forma de eu administrar é me conhecendo. Porque aí eu vou procurar as formas de melhorar e me ajudar para poder amenizar, por exemplo, um sofrimento como esse que a gente colocou. São as tais válvulas de escape? Por exemplo, eu tenho algumas válvulas de escape que podem ser muito interessantes para me ajudar. Por exemplo? Olha, Lucília, uma pessoa que está numa situação mais estressante, ela procurar bons relacionamentos, amizades positivas, verdadeiras, fazer exercícios físicos, algumas atividades mais calmantes, como fazer um yoga, uma meditação, podem ajudar de montão. Inclusive o lazer, aquilo que eu mais gosto de fazer. Entendi. Né? Mas me permitir viver isso. Tá. E uma situação de uma válvula de escape que não seria tão legal, por exemplo? Para onde que a pessoa poderia cair? Então, Lucília, tem algumas pessoas que quando tem, sei lá, uma pessoa doente, um trabalho estressante, ao invés de procurar um exercício físico, vou procurar isso, de repente caem na bebida, caem em automedicação. Ixi, aquele happy hour que nunca acaba. Esse que é todo problema, dia, né? Que isso é para aplacar a angústia, aplacar a ansiedade. Isso. Quando não parte para as drogas ilícitas, o que hoje a gente vê bastante. Tá certo. Por isso que a gente disse no começo que as características das pessoas acabam interferindo. Nenhum de nós está livre de estresse. Todos os dias a gente vai passar por pequenos ou grandes
formas, né, situações de estresse, tanto internas quanto externas. Entendi. Mas ver o lado positivo da vida, conseguir olhar, ter gratidão pelas coisas que se tem, né? E isso ajuda a gente a administrar melhor e nos ajuda a buscar essas válvulas de escape que são as positivas. Isso. E não entrar nas negativas que são muito complicadas. Com certeza, né, Estela? Então, pessoal, esse foi o nosso recado de hoje e a gente quer deixar como conclusão: vivam a vida de uma maneira prazerosa, tá? Até, gente. Tchau. Até, um beijo.